pequena introdução do que um resumo que a gente acabou pregando ontem. Então, entendemos que nós estamos em guerra. Ontem nós estudamos e conseguimos entender que nós estamos numa guerra. A nossa guerra não é só contra o próprio eu, a nossa guerra não é contra o cara que é ateu, não é contra alguém que não aceita a verdade da gente. Nossa guerra, de acordo com a Igreja de Deus, é contra o príncipe das trevas. Por isso nós queremos guerrear contra o príncipe das trevas, nós precisamos nos adaptar às estratégias do general. E quem é nosso general? Que nós temos ontem, Deus. Então, Deus é quem dita as regras. Nós não temos palpite nenhum. Deus fala, você vai se alimentar de tal forma, se vestir de tal forma, morar em tal lugar, o seu tempo livre você vai passar fazendo tal coisa, se você quiser se candidatar no meu exército. Continuando, a gente pode ver onde começou esse grande conflito. Começou no céu. Satanás foi inveja de Cristo, quis tomar o lugar de Deus. Ele queria ser semelhante a Deus. Não em caráter, mas em majestade e poder. E para dois reinos subsistirem, ele precisava atacar a base do governo de Deus, que nós descobrimos que é a sua lei. Porque ele queria ser adorado e a lei diz que ele não podia ser adorado. Logo, ele tinha que começar a minar a lei de Deus, que é a base do seu trono. Nossos pais, quando pecaram, depois que Satanás foi expulso do céu, eles entregaram o planeta de mão beijada a Satanás. Fazendo isso, ele tinha direito de estar perante Deus no céu, acusando-as nós como pecadores. A gente vai ver isso de novo agora no Desejado, mas onde a gente viu em Jó, capítulo 1, versículo 6, Satanás ele ia presente Deus nos concílios celestiais, onde os reis de cada planeta, galáxia se apresentavam perante Deus, e Satanás estava lá falando que a terra era dele, e Deus, por justiça, tinha que permitir que ele ficasse ali. Na cruz, nós vemos que Cristo tomou de volta o planeta Terra para si. Logo, Satanás ele ficou limitado ao planeta Terra. Hoje, ele não acusa a Deus pelos nossos pecados diretamente. Só que nossos anjos, por exemplo, quando eu peco, o meu anjo do mal e meu anjo do bem, a gente tem que entender que eles conversam. E ontem a gente pôde ver que ainda existe simpatia entre os dois. Tanto o anjo do bem quanto o anjo do mal, eles conversam entre si e há simpatia. Eles concordam e discordam em algumas coisas. Continuando, a gente viu que tem só dois caminhos a ser seguido. O irmão Daniel pregou ontem sobre o caminho estreito e o caminho largo. Tem o salvo e o perdido, tem o trigo e o joio, e não é diferente quando Cristo fala do caminho que ele quer que a gente siga. Logo, não tem neutralidade. Você está em cima do muro, você já está do lado do inimigo. Não tem. Tudo que a gente faz, igual o Moço falou na pregação, tem que ser para a honra e glória do nosso Deus. 1 Coríntios 10:31 segue esse princípio. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, é para a honra e glória de Deus. Então, o nosso tempo livre que a gente passa no celular, não tem que ser para benefício próprio, mas sim para a honra e glória de Deus. Nosso prato, quando eu olho meu prato, eu estou adorando a Deus ou estou adorando ao inimigo? Tudo é sinal de adoração quando a gente vai para a Bíblia. Então nós temos que pensar no universal. O que os seres celestes estão vendo quando olham para nós? Descobrimos também que foram feitas duas acusações diante de Deus. A primeira é que ele era injusto, ele não era amor e ele não tinha parâmetro, digamos assim. Por exemplo, você dá uma lei que é impossível o filho de Adão cumprir, você não tem parâmetro. Não dá, essa lei é impossível o ser humano cumprir. E essa ainda está em vigor. Por que está em vigor? Porque nós ainda não cumprimos isso. E que ele é amor, ele cumpre quanto? Você não é amor, você não ama suas criaturas. Então, quando ele se fez carne, habitou entre nós e morreu na cruz, essa acusação foi retirada. Então, resumindo, bem resumido, que o tempo é curto, foi basicamente isso. Quem não estava aqui ontem, para ver se aparece, se quiser me procurar depois para ter as referências bíblicas do Espírito de Profecia, é só falar que eu tenho tudo anotado. Então vamos começar a palestra de hoje. A gente tem que entender primeiramente qual que é o objetivo dessa guerra. Sabe, se assim, Jesus Cristo derrotou Satanás na cruz. Por que então ele não voltou? Destruiu Satanás? Porque assim, a gente entende que Cristo foi na cruz e derrotou Satanás. Ali naquele momento, o universo inteiro conseguiu olhar para Satanás e falar assim, realmente Satanás estava errado. Então por que ele não voltou ainda? E eu antigamente falava assim, porque o evangelho ainda não foi pregado no mundo inteiro. Será? O que diz Colossenses 1:23? Eita, cabine, por favor. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro.
Então, o evangelho foi pregado a metade das criaturas debaixo do céu ou não? A toda criatura. E essa profecia precisa se cumprir de novo? Bom, se precisar, vai precisar vir outro Messias, vai precisar ter 2 decretos dominicais, vai precisar ter 2 tipos de autoclamor. Se a profecia foi cumprida, foi cumprida. Então, por que Jesus não voltou? Por que ainda? Será que ele gosta de ver tristeza? Será que ele gosta de ver nós sofrendo por conta do pecado? Por que ele não voltou, já que ele derrotou Satanás na cruz do Calvário? Ele não voltou ainda porque tem aquela acusação pendente que nós estudamos ontem e vamos estudar um pouco mais profundamente hoje. Quando Satanás acusou a Deus dele não ser injusto, olha aqui que o Desejado das Nações, página 761, diz: Satanás viu que estava desmascarado. Aqui é logo após a crucifixão de Cristo. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Ele se revelou um homicida a todos estes. Derramando o sangue do Filho de Deus, desraigou-se Satanás de toda a simpatia que ele tinha dos seres celestiais. Ou seja, não só os anjos tinham simpatia com os ideais de Satanás, como todo o universo. Podia pensar, será que ele está certo? Porque, olha, o ser humano não está obedecendo a lei e está ali, sabe? Será que ele não tem um ponto de... Será que Deus realmente não tem parâmetro? Será que é muito difícil para o ser humano cumprir isso? E ela continua. Daí em diante, sua obra, a obra de Satanás, seria restrita. Aonde? Na Terra. Ele não podia mais sair daqui, como ele fazia antes, quando ele era o dono do planeta Terra. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais poderia esperar os anjos ao virem das cortes celestiais e nem ir perante eles no céu acusar os irmãos de Cristo de terem os seus pecados. Estavam rotos e derradeiros laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Aqui nesse texto fala que após a cruz de Cristo, os laços de simpatia que existiam entre o universo celestial e o próprio Satanás começaram a ser rompidos. Então a gente vê que se teve simpatia, a gente consegue enxergar uma ideia diferente que existia entre os 2 anjos. E por que existia essa ideia? A gente consegue enxergar uma divisão ideológica. Satanás e Deus são praticamente 8 ou 80, é um para cada lado. Tanto que ele fala, você não consegue servir a 2 senhores, você escolhe. E por que existia divisão ideológica no céu? Porque tinha argumento. Satanás chega e fala assim, ó, Deus é injusto, não tem como, sabe? Ele dá uma lei que é impossível o ser humano cumprir. E os anjos, se olhassem para nós e vissem nós cumprindo como deve ser cumprido, será que ia ter essa divisão ideológica? De maneira nenhuma. A prova estava ali. Só que se a gente continua capengando no pecado, dando desculpa, ontem a gente viu que 1 Coríntios 10:13 fala que o pecado não é, eu nasci pecador, logo eu tenho que pecar. Não, o pecado é uma escolha. Você é pecador, mas você não é pecadeiro. Você decide pecar. E Deus fala que além de vir tentação para você, que é somente humano, não é nada anormal, Ele ainda te dá uma válvula de escape. Então assim, olha a misericórdia de Deus. E olha os pecados que a gente cai. Sabe, a gente tem que começar a pensar sempre no plano espiritual. A vida é muito mais do que isso aqui que a gente tem. Sabe? Verdade sobre os anjos, na página 205, ele fala assim, é através da eficácia da cruz que os anjos são protegidos da apostasia. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, todo o universo celestial teria migrado para o lado de Satanás. E a gente às vezes quer limitar a morte de Cristo a Deus morreu por mim, sabe? Deus morreu por você sim, mas Ele morreu para a união do universo, pelo caráter de Deus, provando que Deus sim é justo, que é possível cumprir a lei. Então a gente tem que entender, não pensar na forma egoísta de que Deus morreu por mim. Perfeito, mas não foi só por causa disso. E um dos textos que mais me impressiona é esse aqui. Se Deus derrotou Satanás na cruz, por que ele não foi destruído? Irmão White segue, no 3º parágrafo do capítulo está consumado. Todavia, Satanás não foi destruído. O porquê? Os anjos não perceberam, nem mesmo na crucifixão de Cristo, tudo que se achava envolvido no grande conflito. Os princípios em jogo deviam ser mais plenamente revelados. Então o caráter de Satanás não tinha totalmente se revelado até a cruz. Isso, é assim. Um tempo a mais para acabar. Eles entenderam que Satanás era um homicida. Falaram assim, não, realmente ele é um homicida, ele está matando o Filho de Deus. Só que ele ser homicida não quer dizer que ele esteja errado em algum ponto.
Então, nem mesmo quando Jesus morreu, eles falaram assim, Deus é justo e bom. Eles não entenderam plenamente. Então, ele permite que nós continuemos nesse mundo de pecado, porque existe ainda essa acusação pendente. E qual que é a acusação pendente? Que nós não conseguimos cumprir a lei. Agora você pega, por exemplo, eu gosto muito de uma ilustração que um amigo meu me fez, que ele fala assim, vamos supor que eu e o Moço está aqui, e eu chego e falo assim, ó, o irmão Ramon toca piano muito bem. Aí o Moço fala, não, ele não toca piano. Aí eu falo, não, ele toca, e vocês não conhecem o Ramon. Aí fala, não toca. Toca, não toca. Como que nós provamos pra vocês quem que tá certo, já que vocês não conhecem o Ramon? Falou, Ramon, tem um piano aqui, você pode tocar pra gente? Se ele chegar ali e tocar piano, eu tô certo, o Moço tá errado. Se ele chegar ali e não saber nem ligar direito ali, onde são as notas, o Moço tá certo, eu tô errado. Então, quando Satanás diz pra Deus assim, Deus, você não é amor, você não tem parâmetro, você é injusto, o que Deus fez? Ele saiu da posição de juiz do mundo e sentou no banco dos réus. Quando a gente começa a entender isso, Deus precisa hoje de testemunha. Deus hoje está sendo julgado pelo universo e as testemunhas somos nós. Nós temos que mostrar para o universo celestial que Deus é justo sim. Que o que ele pede para a gente fazer nada mais é do que um pai amoroso pede. Então Satanás falou assim, usando essa lógica, Deus, é impossível um filho de Adão tocar piano. Se Deus falasse que é possível, para o universo não está nem aí. O que Deus fez? Falou, tá bom. Saiu do banco de juiz, sentou na cadeirinha de réu e falou assim, gente, hora de tocar piano. E o que a gente faz? Fala assim, eu toco depois que eu me formar. Não, deixa eu passar no meu concurso público, que aí eu começo a aprender a tocar piano. Ó, deixa eu construir minha casa, eu quero casar. Eu, quando eu vou pregar em algumas igrejas, eu ouço jovens falando assim, eu quero muito que Jesus volte, mas eu queria tanto ser mãe. Sabe, olha o egoísmo, tipo, ela querer que Cristo permaneça no céu, preso no lugar santíssimo, intercedendo por nós, porque ela quer ser mãe, sabe? Gente, a vida aqui é um tiquinho de nada, é um sopro, e a gente dedica todo o esforço para isso, enquanto a gente tem toda a eternidade para frente, sabe? Eu costumava falar assim, gente, eu estou esperando Jesus voltar, e não é isso, não é mais isso. Deus está nos esperando para ele poder voltar. Tem um texto no Parábola de Jesus 69, que é um texto bem conhecido do Espírito de Profecia, que fala assim, Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá reclamá-los como seus. Vamos desmiuçar esse verso. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quem aguarda com fremente desejo? Cristo. Quando o caráter dele se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá reclamá-los como seus. Quando que Jesus volta? Entendeu? É isso que falta. Então, quando a gente atingir plena estatura moral e bater o martelo, o universo celestial falar Deus é justo, ele pode acabar com tudo. Posso dizer que a principal característica do caráter de Deus é amor? É amor. Tudo que ele pede é amor. E é legal que assim, por exemplo, eu odiava fruta, legume, tudo que você imaginar. Amanhã eu vou contar um pouco do meu testemunho. Eu não conseguia comer nada que estralasse, por exemplo, cebola, alface, me dava gastura. E hoje eu amo tudo, como brócolis cru, que era o meu que eu mais odiava. E assim, quando eu pensei, falei, nossa, Deus me pede para ser vegetariano estrito? Não. E minhas proteínas? E minha B12? Quando a gente começa a pensar nos problemas, a gente deixa de receber um grande milagre. E na primeira meditação que a gente fez aqui na quinta-feira, na sexta-feira, eu comentei um pouco do paralítico de Betesda. Ele estava no tanque, Deus chegou para ele ali e falou assim, você quer ser curado? Que pergunta é essa para um paralítico? Ele poderia até tratar Cristo de forma mal educada. Eu trataria. Eu falei, você está de brincadeira, né? Lógico que eu quero ser curado. Mas ele falou, o quê? Não quero. Eu falei, tá bom. Então levanta, pega teu leito e anda. Aí eu de novo trataria. Eu falei, sai daqui, né? Vai embora. Porque se fosse só isso, eu já tinha feito. Só que o que ele fez? Ele levantou, pegou o leito e andou. E Ellen White fala no Desejado que ele não sentiu nada de anormal. Às vezes a gente vai ver na TV, e isso contamina a nossa mente, que ele sentiu um calafrio e os ossos se juntando. Não tem nada disso. Ele só acreditou na palavra de Deus e falou, vou levantar. Se ele tivesse pensado na lógica, teria dado certo? Se ele ficar assim, ó, sou paralítico há tantos anos, não me mexo, não faz sentido. Ele ia estar curado? Não, ele ia estar paralítico lá até o resto da vida dele. Se nós pensarmos assim, nossa, eu olho para a minha vida, eu tenho que ter uma vida perfeita, sem pecado. Primeiro que você está duvidando do poder de Deus, isso já é um grande erro.
Porque Filipenses 2,13 fala que é Cristo quem produz em nós o querer e o remediar. Então, quando você fala assim, eu não consigo fazer, você está completamente errado. E o Moses lê um texto muito bom que fala assim, o que homens fizeram, homens conseguem fazer. Então, aquilo já foi, a gente tem o trajeto. Se a gente tivesse perdido, nossa, mas nunca ninguém chegou nesse nível, sabe? Hoje a gente tem todo um exemplo. Então, assim, de fato, a gente não tem desculpa. E quando essa dúvida será eliminada da cabeça dos anjos? Quando o caráter de Cristo se reproduzir. Reproduzir, os anjos dão glória a Deus, bate o martelo e falam que os anjos estão ansiosos por esse momento. Porque tem uma coisa muito bonita, é um outro assunto que a gente pode aprofundar mais em outro momento, talvez fazer uma roda de conversa à tarde, que fala que os anjos, eles não conseguiram ver a face de Deus em plenitude. Quando Cristo, Deus e Espírito Santo revelaram o plano, não existia anjo, não existia nada. Que iam criar anjos, que um ia se rebelar, que Jesus ia ter que morrer. Cristo, ele não se compatibiliza com o pecado. Então, quando eles decidiram criar, Deus entrou numa luz que a irmã White chama de luz inacessível. O que acontece? Quando Jesus voltar, levar a gente para o céu, passar o milênio, voltar e destruir o pecado, não vai existir mais pecado no mundo. Logo, o que vai acontecer? Pela primeira vez na história, Deus vai se retirar da luz inacessível. Então, imagina para os anjos a vontade que eles têm de ver isso. E às vezes a gente fica segurando esse presente que ele tem para nos dar por coisas mínimas, sabe? Coisas que vão queimar e queimar. E é legal que em Romanos... Eu vou falar os textos aqui, como a gente tem pouco tempo, eu não vou pedir para abrir, mas quem quiser depois eu passo. Romanos 9, 27 fala assim: embora os filhos de Deus são como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Remanescente, o que significa? É o resto, é o punhadinho. Ellen White comenta em Serviço Cristão na página 41, falando assim: é uma solene declaração que faço à igreja, e ela usou essa expressão para a igreja só essa vez, nos mais de 100 mil páginas que ela tem. Então é um texto importante. Ela fala assim: é uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 estão preparados para finalizar sua história terrestre, e achar-se-iam tão verdadeiramente sem Deus e sem espírito quanto um pecador comum. Professam seguir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon. Ou seja, menos de 5% da igreja vai ser salvo. Se você come igual a maioria da igreja come, se veste como a maioria da igreja se veste, se diverte igual a maioria da igreja se diverte, passa o tempo no celular igual a maioria passa. Se você está do lado da maioria, ligue para o alerta, porque tem alguma coisa errada. A maioria nunca foi povo de Deus. O povo sempre foi minoria e etc. Então nós temos que tomar cuidado que não é porque a maioria está indo que é o caminho certo. O povo de Deus nunca foi maioria. A gente sempre tem que tentar prestar atenção nas vozes do Espírito Santo. E é muito legal que a Bíblia chama esse povo que vai representar o caráter de Deus de 144 mil. Em Apocalipse 14 a gente vê a descrição deles. E ela fala assim: os 144 mil cantarão o cântico de Moisés e do Cordeiro. E por que do Moisés e do Cordeiro? Porque os 144 mil terão o caráter de Deus e o caráter do Cordeiro. E eu falei, mas por que o caráter de Moisés? Vamos ver. E eu comecei a ler a história de Moisés mais a fundo. E você percebe que quando ele estava no monte, e Deus mostrou a apostasia que estava tendo embaixo, ele falou assim: Moisés, se aparta desse povo que eu vou destruir. Vou fumegar todo mundo e vou fazer de você uma grande nação. Se eu fosse Moisés, na hora eu já ia falar, destrói, porque 40 anos o povo reclamando da sandália, reclamando não sei o quê, pedindo carne, sabe? Só reclamando o tempo inteiro, querendo derrubar Moisés. Entendeu? Aí fala, gente, destrói e faz de mim uma grande nação. Só que o que Moisés fez? Ele desceu do monte, foi no templo e passou 40 dias em jejum. Aí a gente já dá para abrir um parênteses e falar uma lição muito importante. Moisés passou 5 minutos de oração? Não, foram 40 dias de jejum e oração. Como que a gente quer a bênção de Deus orando 10 minutos por dia? Meia hora por dia? Sabe, fazendo aquela oração automática. Que é igual a gente falou, o dia que eu fui dormir e acabei orando pelo alimento. Sabe, a gente está tão no automático que a gente nem imagina. E a oração é uma coisa tão preciosa que hoje a gente tem acesso direto a Deus. Só que a gente ora pouco. Como que a gente quer vencer como Moisés venceu se a gente não busca como ele buscou? Não faz sentido. A fórmula está aqui. Eles não tinham. Hoje nós temos todas as fórmulas para vencer o pecado. Só que a gente procura desculpas para o pecado.
Então a gente pega um texto fora do contexto que mais me agrada. Eu, quando queria fazer tatuagem, eu pegava um texto que me agradava. Eu, quando queria ir no cinema, eu pegava um texto que me agradava. Sendo que a gente não quer ouvir a voz do Espírito Santo. E é muito claro em muitos e muitos textos. Moisés passou 40 dias e qual que era a oração de Moisés? Ele falava assim, Pai, não destrói teu povo. O que o povo ao redor vai pensar de você? Vai falar que você tirou o povo do Egito para matar no deserto? Seu nome vai ser desonrado. E digo mais, se for preciso, risca meu nome do livro da vida. Eu nem estou preocupado com a minha salvação, mas não desonre teu nome. Então a preocupação de Moisés não era, pai, isso é pecado, aquilo é pecado, pai, se eu fazer isso eu vou ser salvo. Não. A preocupação de Moisés era, pai, a sua glória está em primeiro lugar na minha vida. E quando a gente começa a entender isso, muitas perguntas que a gente tem que são bobinhas param de existir. Por exemplo, no meu caso, tatuagem. Eu sempre perguntava, pastor, tatuagem é pecado? Aí eles tentavam puxar um texto, mas sabe, muito despreparo. E quando você vai no Espírito de Profecia, ela responde muito fácil. Ela fala assim, a pergunta do cristão não é se isso ou aquilo é pecado, e sim o que glorifica o nome de Deus. Sabe, perguntar se isso ou aquilo é pecado. Ah, é pecado fazer isso? É pecado ir pra balada? É pecado beber? É pecado tomar vinho? É pecado usar joia? Quando você começa a pensar que é tudo para honra e glória de Deus, essas perguntas já começam a perder o sentido, sabe? A pergunta se é ou não pecado é porque a gente quer fazer a nossa vontade, mas não quer perder a recompensa. Então a gente pensa, o quão próximo eu posso andar do penhasco sem cair? Ah, é aqui? Então eu vou andando aqui. A gente quer cumprir o protocolo para ir para o céu. Só que tipo de caráter é esse? Não é muito egoísta da nossa parte obedecer a Deus porque Ele tem alguma coisa para oferecer? Ou por medo do inferno, que é o outro extremo? Isso é muito egoísmo. A gente tem que obedecer a Deus por quem Ele é. E se Ele não tivesse feito a promessa? E se no final da Bíblia a gente chega lá e fala assim, ó, e ninguém vai poder vir para o céu, porém eu preciso que vocês me obedeçam, que eu preciso vindicar o caráter de meu Pai. Será que a gente ainda teria as mesmas privações? Será que a gente passaria pelas mesmas provas de cabeça erguida se não tivesse uma recompensa? Sabe? São coisas a se pensar, entender qual que é a motivação que está no nosso coração. O porquê a gente quer ir para o céu. Se Jesus não estivesse lá, a gente ainda assim ia querer ir para o céu? Se Jesus não estivesse? Com todas as outras regalias, vida eterna, voar, mas Jesus não estivesse lá. Será que a gente ia querer ir para o céu? Será que a gente ama Cristo mais do que a gente ama as coisas que Ele tem prometido para nós? Quando a gente começa a entender a nossa motivação, nós começaremos a ver que às vezes somos egoístas. Mas qual que é a estratégia de Satanás? Ele diz que não é bem assim, que é o que é doce ao ouvido. Não é bem assim, você não precisa cumprir perfeitamente. Vai até onde der, que no final Deus dá um jeitinho. No final vai ter a chuva serôdia vai te purificar, você vai ficar preparado para o céu. Sabe? Então ele vem com aqueles argumentos que ele usou, e se ele conseguiu enganar até seres santos e perfeitos, como os anjos, como Adão e Eva, quem dirá nós? Se a gente não se apegar a Deus. Sabe? A gente tenta lutar com o diabo com armas humanas. E aí não tem jeito, sabe? Se ele usou a Bíblia para tentar fazer Cristo pecar, o que ele vai usar com a gente? Bíblia também. E ele conhece o nosso coração. Então ele vai usar aqueles textos que a gente tira um pouquinho do contexto para agradar do que eu quero fazer. E a gente vê o seguinte, Satanás ele tem acesso direto à nossa mente? Não. Mas se a gente permitir, ele pode entrar na nossa mente? E como que a gente permite? Hoje de manhã foi tido uma palestra incrível, a meditação matinal, sobre o poder dos sentidos. Se você der um sentido para Satanás, ele já faz um estrago. Imagina se você der vários. Por exemplo, o que você assiste no celular, YouTube, tem glorificado a Deus? Não. Então você sabe que você está glorificando o diabo sem saber. Então, o que você come tem glorificado a Deus? É uma coisa que é saúde para o seu corpo? Não. Então você já deu outro sentido para o diabo. O que você ouve, as conversas que você está na roda, sabe? Tudo que você absorve tem sido para honra e glória de Deus? Não. Então você já deu mais um sentido para o diabo. Imagina se com um sentido ele já faz um estrago. Imagina se você der todos. O que ele não faz? E é igual eu falei, se você der tudo para ele não vai te fazer igual ao mundano. Porque senão você vai ver que está igual ao mundano e vai falar, nossa, eu tenho que melhorar, vou voltar para a igreja. Mas ele te faz semelhante. Semelhante o bastante para estar perdido, mas diferente o bastante para achar que está normal. Então assim, eu não bebo, guardo sábado e não como carne de porco, mas o resto é tudo a mesma coisa. Então você se acha salvo estando perdido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses pequenos detalhes que Satanás vai jogando e às vezes a gente nem entende como é que a gente está se perdendo.
E como vive o remanescente? Apocalipse 14, 4 e 5, Sofonias 3,13, falam que o remanescente, ele não cometerá pecado. Apocalipse fala que ele se torna irrepreensível diante dos homens? Não. Ele se torna irrepreensível diante o trono de Deus. Então você vai estar diante de Deus, o justo juiz, que conhece as intenções do meu coração, e ele vai falar assim, você é irrepreensível, você está perfeito. Olha que benefício que é esse. E ele fala que nós iremos atingir isso. E quando eu prego às vezes isso nas igrejas, eu já prego igual o Mauro fala. Ele fala que quando for pregar na igreja e vai pegar verdades, a igreja geralmente não vai deixar se pregar de novo. Então ele fala, já dá a cajadada na moleira. Que então já vai um monte de luz junto. Então quando você começa a pensar, fala assim, isso aí é perfeccionismo. A gente não precisa ter uma vida perfeita. Mas aí você vai, por exemplo, para Paulo. Paulo em Gálatas 2,20 fala o seguinte, agora estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas se Cristo vive em mim, eu peco. Se você está pecando, Cristo não está vivendo em você. Então, assim, não é perfeccionismo, é apenas uma vida entregue a Cristo. Se você consegue se esvaziar, menos de mim, mais de ti. Se eu conseguir me esvaziar 50%, quanto que o Espírito Santo pode me preencher? 50%. Se eu conseguir me esvaziar de toda a minha vontade, 100%, quanto que o Espírito Santo pode me preencher? 100%. Então, assim, o negócio de falar, eu não consigo vencer isso, é porque você não quer entregar esse atributo da sua vida a Deus. Então, a gente começa a negociar com Deus. E quando a gente atende o elevado ideal que Deus pede, vamos lá para Hebreus 11, 39 e 40. Quem achou pode ler, por favor. E todos eles, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11 é a galeria da fé. Fala de Abraão, Enoque, Moisés, etc. Imagina que eles, sem nós, não poderão alcançar a promessa. Que promessa? Volta de Jesus. E nós teremos que fazer o que com eles? No final fala. Para que eles, sem nós, não devessem ser aperfeiçoados. Quando eu li esse texto aqui, eu meio que tremi um pouco de medo. Porque quando você vai entender esse texto a fundo, um dia eu estava conversando com um irmão adventista, um teologano na verdade, ele falou assim, então você quer dizer que eu tenho que ser igual a Abraão, igual a Elias, igual a Enoque? Aí eu falei, não, você acha que eu vou dizer isso? Ele, então tá, você tem que ser maior que eles. Eu falei, mas como assim? Sabe, você tem que superar. E por que você tem que superar? Testemunhos Seletos, volume 1, página 89, diz assim, incide maior luz sobre nós do que raiou para os nossos pais. Não podemos ser aceitos ou honrados por Deus, prestando o mesmo serviço ou fazendo as mesmas obras. Precisamos ser perfeitos à nossa luz, como eles foram a deles. Por que hoje nós temos que superar os heróis da fé? Porque sobre nós incide maior luz. Hoje a gente tem mais de 100 mil textos do Espírito de Profecia, que fala como comer, como se vestir, como se portar, como se divertir. Até eu estava falando ontem, tem texto até que ensina como dobrar a cama, arrumar a cama. Que não pode arrumar na hora que acorda, porque quando soa, fica ali os poros, você cobre, pode criar fungo, e isso pode ser prejudicial. Então assim, tem texto para tudo que a gente imaginar. Só que o que a gente faz? Não lê, sabe? E como perante Deus, imagina a cara que você vai ficar quando Deus fala assim, pai, eu não sabia que tinha que morar em tal lugar, e nem sabia que tinha que se alimentar de tal forma. Fala, filho, agora imagina ele diante de você, mostrando todas as vezes você passando na frente dos livros, voltando, tendo um pouco da luz. Como que vai ficar a sua cara perante Deus? Pai, eu não tive tempo. Aí ele fala assim, tá, mas você passou 16 mil horas em YouTube, tantas horas em Instagram. Ah, pai, mas então toda desculpa que você for dar, imagina isso perante o universo te assistindo. O que você vai falar? Pai, que as rochas caíram sobre mim. Você não vai ter mais argumento, sabe? E isso aqui que eu falo, igual eu sempre comento, não é um sermão popular. Se eu quero que todo mundo goste do que eu falo sobre volta de Jesus, do seu amor, da sua graça. Todo mundo depois, que pregação linda, nossa, não vejo a hora, vamos nadar com tubarão, escorregar na cauda do dinossauro, sabe? Agrada. Agora você pregar o preço que você tem que pagar para ser salvo, porque a salvação é pela graça, mas ela não é de graça, isso assusta. Por quê? Porque vai tirar o ser humano da zona de conforto. O sábado e a carne de porco para o adventista não sai da zona de conforto muito porque nós somos criados na igreja. Agora, quando você prega para um de fora, ele fica um pé atrás. Por quê? Porque ele vai ter que mudar o estilo de vida dele e sai da zona de conforto. E para o adventista, quando a gente começa a pregar sobre reforma de saúde, reforma de vestuário, música, cinema,
São coisas que nos pegam, ainda mais nós jovens que fomos criados num mundo competitivo, onde eu tenho que ser melhor que você para passar no vestibular, onde a faculdade é totalmente corrompida, sabe? E nós queremos isso por algum motivo que a gente não entende. Então não é popular. Aí fala assim, Moisés, mas então você podia pregar uma coisa mais mansa, né? Prega uma coisa mais leve. E eu pensei justamente nisso, só que lendo Testemunhos para a Igreja, no volume 1, na página 321, ele fala assim, Deus não pode aceitar como seus aqueles que têm uma mensagem suave. E fala assim, não, tá bom, ela fala isso, mas vamos para a Bíblia, ver o que fala lá. Qual que é o nosso maior exemplo na Bíblia hoje? Jesus. Como que foi o primeiro sermão dele, João 6,60? Ele acabou, todo mundo foi embora. O que ele falou para os apóstolos? Vocês querem ir embora também? Ele falou, pai, é você que tem a verdade. Então eles ficaram, mas a multidão foi embora. Jesus não era popular. Os seus milagres eram popular. Então quando Jesus chegou e pregou uma verdade incisiva, falou, para me servir, vocês vão beber meu sangue e comer minha carne, o apóstolo falou, nossa, dura essa mensagem, quem poderá suportar? Então nós temos já um modelo, sabe? A gente tem que falar a verdade, mas com amor. Jesus nunca ofendia, mas falava do amor. Igual o irmão comentou, o maior atributo de Deus é santidade, justiça e amor, sabe? A gente tem que falar, não come tal coisa, porque isso vai danificar o corpo do Espírito Santo. E o corpo nada é seu. O dinheiro que você tem não é seu. Amanhã eu vou contar um pouco do meu testemunho, que eu cheguei a ganhar um salário assim que médico com PhD não ganha aqui. E eu gastava da forma que eu queria, porque eu falava assim, eu trabalho em 2 empregos, é meu dinheiro, não vou poder gastar como eu quero. Aí comprava moto de luxo, carro de luxo. Só que quando você entende que Deus é o dono de todo ouro e toda prata, tudo começa a mudar. Deus é o dono do seu corpo. Tudo que você faz com ele, todo tipo de mutilação, a roupa que você usa, as pessoas têm que enxergar Cristo em você. Rodrigo Silva fala assim, aquele que é invisível só pode se manifestar no visível. Então assim, uma pessoa descrente, às vezes a única Bíblia que ela vai ler é a tua vida. E como nós temos testemunhado a favor de Deus? Conversando igual mundano, usando gíria, se vestindo igual, comendo igual, sabe? Tem muita gente que é adventista no 7º dia. Saiu da igreja ali, passou o sábado, que guarda o sábado assim, vai na igreja, perde o emprego por causa do sábado, mas à tarde dorme inteiro. Ou assiste futebol, ou conversa profana. E não vê a hora de dar ali para assistir um filme, para encontrar os amigos e voltar para a vida normal. A vida do cristão é 24 horas de santificação. Quem está em guerra não dorme. Quem está em guerra não vai se divertir com o inimigo. Sabe? Quem está em guerra fala assim, pai, qual que é teu plano? É esse, eu vou seguir. É igual eu falei do testemunho de Gideão. Tinha milhares de soldados. Deus foi dando provas e provas para diminuir, só ficar aqueles que estavam dispostos a dar a vida pelo evangelho. Só que como a gente vai, por exemplo, igual o Paulo, perder a cabeça pelo evangelho, sendo que a gente não consegue deixar um alimento. E eu vejo muitos jovens falando, quando vem a perseguição, eu vou bater de frente, eu vou levantar minha voz. Aí não faz nada que agrada a Deus, você não consegue ceder. O básico, como que você vai dar a vida pelo evangelho? Sabe? Falar é muito fácil, agora viver o evangelho é difícil, sabe? E quando a gente entende que nós temos que ter, por exemplo, superar João Batista, quantos hoje, entre nós, queremos ter a vida de João Batista? Quase ninguém. Quem quer ficar tempo no deserto, se alimentando com pouco alimento, sabe? E assim, se a gente ter o estilo de vida de João Batista, nós atingiremos o nível de João Batista. Já que a gente tem que superar João Batista, nossa alimentação, o lugar que a gente mora e a forma como a gente busca a Deus tem que ser ainda melhor que a forma como ele buscava. Entende? E o legal é que assim, João Batista, no Desejado das Nações, página 224, Ellen White fala assim, e quando João Batista voltou do deserto proclamando a mensagem, arrependei-vos dos seus pecados, Satanás e seus demônios tremeram pelo seu reino. Um homem botou medo no diabo, fez Satanás e todo o seu exército de anjos tremer de medo. Imagina uma multidão, imagina 144 mil pregando a mesma verdade. Se um homem fez Satanás tremer, imagina uma geração de jovens adultos pregando essa verdade com poder. Como que ele não ficaria? Porque Satanás, ele fica tranquilo, fica ali na maciota. Aí vamos supor que ele começa a tentar o Moses. Tenta nisso, ele não cai. Tenta em outra coisa, ele não cai. Fala, rapaz, ele caía nessas coisas, não está mais caindo. Tenta, não cai. Aí o anjo dele chega para Satanás e fala assim, o Moses não está caindo. Aí no mesmo momento chega outro e fala assim, Moisés também não está caindo. O Ramon não está caindo. Imagina para Satanás, ele vê que os 144 mil estão se formando. Nessa hora ele vai tremer. Ele fala, pronto, meu tempo acabou. Porque ele quer viver mais. E para ele viver mais, é só os 144 mil não se formar. Porque enquanto não se formar e o Cristo for reivindicado, o caráter de Deus,
ele não pode voltar. Então ele fica ali, fala que não é bem assim, vai dando aqueles argumentos que a gente aceita, e vai passando, passando e passando. Eu acredito muito que Jesus vai voltar na nossa geração, e está muito próximo. Só que se a gente não vindicar o caráter de Deus, vão ser mais 40 anos no deserto. A gente tem várias situações ali depois de 1844, onde Cristo poderia ter voltado, só que não voltou. Inclusive chegaram muito mais perto que a gente, por exemplo, no decreto dominical. Mas Cristo não voltou. Por quê? Porque o povo não estava preparado. Então, se a gente não estiver preparado, vão ser mais 40 anos no deserto, mais 40 anos no deserto, até que o povo reivindique o caráter de Deus e prove que Deus é justo perante todo mundo. E agora a gente vê, por exemplo, vencer como Jesus venceu. É igual eu estava comentando. Se Jesus venceu como ele venceu, ele deixou uma fórmula. Então, se a gente quer vencer como ele venceu, é só buscar como ele buscou. Se Moisés venceu como ele venceu, é só buscar como ele buscou. Mas será que a gente tem orado? Por que, por exemplo, com os nossos amigos, ou comecei a namorar agora, a gente passa horas e horas com aquela pessoa e o tempo passa assim? Porque é a zona de nosso interesse. Agora, por exemplo, por que com Cristo, que é o nosso melhor amigo, que quer nosso bem, a gente não consegue passar esse tempo? Porque é na nossa zona de interesse. E eu costumo falar de uma coisa que me ajudou muito na oração. Quando eu entendi que eu tinha que orar e aprender, eu recomendo isso para todos. Eu peguei um despertador e orava igual o Daniel, né? 3 vezes no dia. De manhã eu colocava 5 minutos, à tarde 5 minutos e à noite 5 minutos. Apertava play ali e começava a orar, despertava o celular, eu desligava e finalizava a minha oração. Na outra semana 10, na outra 15, na outra 20. Até que em uma semana eu fiz 2 horas de manhã, 2 horas à tarde e 2 horas à noite. Porque assim, e vai faltando tempo. Tem um irmão em Itapeva que chama Carlos. E um dia ele tem um filho de 7 anos. E o filho dele falou assim, hoje a gente vai brincar de orar. Aí eu falei, legal, né? Vamos brincar de orar. Aí ele me pegou assim, já era mais ou menos o pôr do sol, não de sexta, né? Era o pôr do sol de um dia qualquer. E falou, vamos no monte orar? Eu falei, vamos no monte orar. Ele pegou, o pai dele pegou, e a gente ficou ali das 7 horas da noite às 5 da manhã orando. E para ele é brincadeira. E eu olhava para ele assim, às vezes os dois estavam olhando, eu abria o olho um pouquinho só assim, eu via ele chorando. 7 anos, gente. Então, assim, Deus está levantando o seu exército. E para nós é um privilégio. Os anjos dariam a vida para fazer o que a gente está fazendo, provar que Deus é justo. E Deus nos deu essa capacidade. E por que a gente joga fora tão fácil? Sabe? Imagina o privilégio de você estar lá. E mais, os 144 mil viajarão, é o único povo que vai estar com um cordeiro aonde quer que ele vá. Porque é o povo que vindicou o caráter de Cristo. Imagina Deus falar assim, vamos conhecer tal planeta agora. Aí pega os 144 mil lá e mostra, esses aqui foram os que vindicaram. Aí ela te fala, né, que eles vão perguntar pra gente como é que foi, vencer o pecado, e a gente vai falar, foi fácil, não foi nada. Tem que fala que vão cantar, os anjos não vão nem... Exatamente. Saber cantar. Porque assim, imagina então, olha o privilégio. Aí a gente entra naquele lá que eu falei ontem. Será que não é hipocrisia da nossa parte falar que quer passar uma eternidade com Cristo no céu, sendo que a gente não consegue, às vezes, passar 1 hora aqui? Entende? Será que a gente fala, nossa, pai, eu quero te adorar no céu, sendo que quando a gente vai cantar, canta, sou feliz, e com o celular aqui, sabe? Como que você vai adorar a Deus no céu, sendo que você não adora aqui? Sabe? Por que ele vai te levar para o céu, sendo que você não obedece a ele aqui? Não faz sentido, e a gente tem caído nessa mesmo engano. E hoje a gente tem tanta luz, é igual eu falei, a gente tem muita luz. Ellen White deixou texto para tudo. E o que eu mais vejo entre adventistas, infelizmente, é falando assim, a gente tem a Bíblia. Ellen White é para complementar, e de fato é para complementar. Só que assim, a gente não precisa nem da Bíblia. Quando a pessoa fala, eu tenho a Bíblia, não preciso de Ellen White, tá certo. Mas você não precisa nem da Bíblia. Você precisa só de Gênesis 1, aqui Gênesis 1, e os 10 mandamentos. Pega aqui, os 10 mandamentos. Quantos fiéis teve na história só com esses 2? Diversos. Tudo isso daqui que a gente tem é para fazer a gente voltar para a primeira página. Tudo que o humano percorreu é Deus falando assim, gente, vamos voltando. Onde Deus colocou Adão? No campo, um lugar onde a mente não tem influência da cidade. Qual era o alimento que Deus deu para Adão? Como ele se comunicava com Deus? Qual que era o trabalho de Adão? Sabe? Hoje o status é ser médico. Adão era jardineiro. O melhor trabalho da história, Deus falou assim, vai ser jardineiro. Então, assim, às vezes a sociedade, que é uma estratégia do inimigo, tem colocado o marceneiro, o pedreiro como inferior, enquanto o dentista é o superior.
entendeu? Os trabalhos que às vezes, por exemplo, eu falo assim, eu não quero ser pedreiro, entendeu? Porque como ser pedreiro? E hoje eu trabalho lá com o Moza, nós somos agricultores, pintores, marceneiros, soldador, não fica tudo 100%, a gente está no caminho, né? Mas a gente vai aprendendo habilidades úteis, sabe? É igual eu falo, você pega, por exemplo, o Leônidas, que é um irmão nosso lá, você pega ele, joga ele no meio do mato, ele vai fazer uma casa com energia e água. Entendeu? Aí você pega, às vezes, um cara que é doutor, PhD, e joga no mato, o cara morre de fome. Vai pegar a primeira planta, comer e venenosa, já morre. Entendeu? Então, assim, olha o preparo que Deus fala. E Deus, como que ele prepara um povo? Dando provação. E onde você vai ter mais provação? Assim, de confiar em Deus? No campo. Aqui não tem hospital perto, não tem farmácia, é bicho peçonhento, sabe? E no caminho estreito que o Daniel estava lendo, fala que muitos desistiram do caminho estreito por não estarem acostumados com condições adversas, sabe? Lá, por exemplo, o Moisés esses tempos machucou o dedo, rasgou assim. No outro dia já estava com a enxada aqui, sabe? É um povo que está acostumado a passar perrengue, é um povo que está acostumado a estar ruim o dia e você trabalhar, sabe? O irmão cortou a perna com a maquita ali, teve que dar 6 pontos, foi? 8 pontos, no outro dia já estava trabalhando. Sabe? Enquanto às vezes você vê meu primo lá, ele machucou o dedo e aí ele ficou 1 semana sem trabalhar porque ele não conseguia dobrar, que doía. Sabe? O outro irmão, o Fabiano, quebrou o dedo e rasgou a panturrilha. No mesmo dia que ele voltou, ele estava trabalhando com a enxada na roça. Entendeu? Então você começa a ver que Deus tem preparado o seu exército, ele tem preparado o seu povo. Então a gente tem que entender. E o pior do espírito de profecia, não sei quantos já ouviram um testemunho do pastor que foi tentar vender, pastor adventista, de São Bezerra, foi tentar vender um grande conflito pro padre. Quem não ouviu, levanta a mão, só para saber se eu conto. Tá. Um pastor adventista, ele estava num ponto de ônibus, o Dilson Bezerra, ele ainda está vivo, ele prega extremamente bem, recomendo as pregações dele, e ele foi vender o grande conflito pro padre. Ele estava lá no ponto, viu o padre e falou, vou vender o grande conflito para ele. E foi. Aí ele chegou no padre, começou a falar e foi dar o grande conflito para ele para vender. Aí o padre deu risada e falou, vem aqui. Aí levou ele lá para a sala, na sala lá do padre e abriu a estante e tirou o forro falso e lá tinha a coleção do espírito de profecia. Aí ele falou assim, o que cada um perguntaria para ele? Tipo, por que você não está na nossa igreja, né? Porque assim, o espírito de profecia mostra o quanto que às vezes a igreja católica tem adulterado a Bíblia, etc. Aí ele falou que perguntou. E a resposta do padre foi a resposta que ele não quis ouvir. Ele falou assim, enquanto vocês não vivem essa verdade, como que nós podemos nos unir a vocês? No momento que vocês começarem a ouvir essa verdade, uma multidão de padres se unirá a vocês. E a gente não faz ideia o quanto a gente está segurando a volta de Jesus, sabe? Eu conheço muitos na Novo Tempo que têm só esperado levantar um povo que segue de fato a Deus, que vão deixar instituições e vão se juntar a nós nesse autoclamor. Só que para isso eles precisam ver o quê? Pessoas comprometidas. Só que muitos deles veem o quê? Às vezes até dentro da verdade presente, desavença, ministério de sustento próprio, um brigando com o outro, sabe? Nós buscamos o mesmo Deus, a gente tem que avançar. O irmão está fraco? Ajuda. O ministério está precisando de recursos? Você tem? Ajuda, sabe? Isso vai apressar a volta de Cristo. Você ficar segurando porque você quer que seu ministério seja o melhor, só vai atrasar ainda mais a volta de Cristo e mostrar o quanto você está sendo egoísta ainda no seu íntimo. Entende? Então nós temos que buscar cada vez mais. Obreiros Evangélicos, página 170. Quanto tempo falta só para eu... Vou finalizar. É meio-dia já. Finalizar já. Obreiros Evangélicos, na página 170, Ellen White faz uma séria advertência para a gente não confundir fanatismo com fidelidade. Existem pessoas fanáticas? Existe. Mas também tem a fidelidade. Muitas pessoas apenas querem ser fiéis a Deus. Só quer seguir o que Deus pede. Ó, Deus pede tal alimento, eu vou obedecer. Fanático. A Deus pede para ir para tal lugar, eu vou obedecer. Ah, você tá fanático. Isso é extremo. E ela, na página 170, fala assim, quando o povo de Deus se levantar e começar a obedecê-lo da forma como tem que ser obedecida, Satanás levantará seus agentes dentro da igreja e o fará profanar palavras como isso é extremista, isso é fanatismo. Então, por exemplo, eu já chamei muitos adventistas de fanático. E eu vi que eu estava sendo usado por Satanás. Enquanto você reconhece isso, que você não está sendo um instrumento de Deus, é fácil de você se libertar. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a linha que divide fanatismo de fidelidade é muito pequena. Tem pessoas fanáticas, mas tem pessoas apenas que querem ser fiéis a Deus. Eu, quando recebi meu chamado, eu larguei tudo. Larguei um salário gigantesco, larguei estilo de vida, qualidade, para morar na roça.
sabe? A gente vai ter que perder muitos benefícios para servir a Deus. Tem uma frase que fala assim, olhe para a vida dos 12 apóstolos. É meio radical essa frase. É isso que nos espera. Se você não está preparado para isso, sai da igreja que você só vai atrapalhar. Você é um morno. E o que Cristo vai fazer com os mornos? Vomitar. Então assim, e ele fala, né? Não é quente nem frio, és morno, e só pode vomitar da minha boca. Então ele fala assim, ou você é quente ou você é frio. Então assim, se você quer ser morno, sai. Aí ele falando, se você sendo morno dentro da igreja, você só atrapalha. Sabe, a pessoa às vezes está prestando atenção na pregação, o outro está cochichando. Sabe, o morno fala assim, vamos para fazer tal coisa hoje que desagrada a Deus. Então o morno dentro da igreja, ele só traz prejuízo. Pensa comigo, ó, eu sou Satanás e Moisés é Deus. E eu já conquistei todas as igrejas. Só falta uma igreja para eu conquistar. Os meus agentes, eu vou colocar nas igrejas que eu já conquistei ou na igreja que eu quero conquistar? É na igreja que eu quero conquistar. Então não pense que os agentes de Satanás estão aí pelo mundo perambulando. Os agentes de Satanás estão dentro da nossa igreja, fazendo a gente desviar do caminho da fé. Agora não cabe a nós dizer quem é trigo e quem é joio. Você fazer isso está errado. Mas temos que ter a consciência de que existem pessoas ali dentro que são súditas de Satanás sem saber, querendo nos tirar do caminho estreito. E agora finalizando, a chuva serôdia, ela não vai cair sobre você, que é um argumento que para mim é um dos maiores enganos para o adventista, que fala que quando a chuva serôdia cair, você vai estar apto para o céu e vai poder proclamar o alto clamor. E não é isso. A gente estudou sobre a chuva serôdia ontem, nós vimos que a chuva serôdia ela só vai amadurecer o grão no seu estádio mais fértil. Então, assim, ela não muda o caráter de ninguém. Se a chuva serôdia pudesse fazer plim-plim em mim e fazer perfeito, plim-plim no Mose, por que ele não faz plim-plim em todo mundo? Deus não é amor? Por que ele não faz plim-plim em Satanás? Sabe? Porque ele não pode. Nós temos o livre-arbítrio. E tem um texto no Manuscritos, eu acho que é o volume 3, que o Ariel tinha comentado, que fala que o selamento só vai ser efetuado enquanto nós não tivermos nenhuma nódula ou mácula sequer. Ou seja, nós só podemos ser selados por Deus se nós atingirmos plena estatura de Cristo na nossa esfera. Então, assim, se você tem a luz, por exemplo, só do sábado da alimentação e você segue e está caminho buscando outras luzes e morre na escada da santificação, você foi perfeito dentro da sua esfera. Aí você vai subindo. E quanto mais você vive, mais luz você busca, mais santificação, mais perto do modelo você vai chegar. Então nós temos que buscar os degraus da santificação. E Deus só vai te dar uma luz nova desde que você siga a luz que você já tem. E temos que lembrar o seguinte, não adianta a gente perguntar para Deus uma coisa que ele já respondeu na palavra, que ele não vai responder. Muitas vezes nossas orações são assim, Pai, por exemplo, para quem quer arrumar um namorado ou namorada, será que é ele? Se for ele, faz passar a estrela cadente. Se for ele, faz alguém pegar na minha mão, faz chover na terça-feira. Sabe? Não faz sentido. É igual você chegar para Deus e perguntar assim, Pai, eu posso, Moisés, ter um relacionamento com um homem? Me dá um sinal. Ele não vai. Por quê? Porque já está revelado. Pai, será que é errado mesmo eu comer carne? Ele não vai te responder com um trovão no céu. A gente tem luz, tem livros que falam especificadamente apenas sobre isso. Onde a gente tem que viver? Tem livros que falam sobre isso. É possível alcançar uma vida perfeita? Tem livros que falam sobre isso. Sabe? A única coisa, meus irmãos, que vale a pena nessa terra é servir a Deus. Eu fico imaginando a tristeza dos anjos. Imagina uma corda onde a pontinha está pintada de vermelho, assim com uma canetinha, e ela vai daqui até o infinito. Imagine os anjos olhando para essa parte vermelha, que é a parte que a gente passa no planeta Terra, e vendo que a gente quer aproveitar mais esse tempo do que o infinito. Imagina os anjos como se sentem, vendo nós entregarmos a nossa salvação por isso aqui na nossa vida. E aqui a gente nem vive tão bem. Você pode ver com dinheiro, você vai ter algum tipo de depressão, ansiedade, etc. Ninguém é 100% feliz. Isso já é provado pela ciência, que nós temos focos de felicidade, mas ninguém é feliz o tempo inteiro. E no céu nós seremos, porque estaremos na presença do ser que nos faz feliz. E vale a pena trocar a eternidade por isso aqui na Terra? Será que eu ficar agarradinho no meu emprego, na minha faculdade, no meu diploma, não pode me custar, às vezes, a morte eterna? Sabe? Quando a gente vê o preço que Cristo pagou, tudo isso vai por água abaixo, sabe? É o texto que eu falei ontem no Caminho a Cristo. Quando nós nos perguntarmos e falar assim, Pai, isso é muito difícil, ou aquilo é muito difícil, lembre-se o que Cristo abriu mão por você. É igual eu falei, ele não abriu mão de uma favela, ele abriu mão de um trono adorado por anjos, para que nós pudéssemos estar lá. E quando você pega o dia a dia de Cristo, foi sofrimento,
Foi ansiedade, depressão no Getsemane, angústia, sabe? E ele fala, Mateus 16, 25, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Então ele não deixou nada novo. No mundo tereis aflições. Então assim, ele já está preparando o servo para pancada. Só que a gente está o quê? A gente quer a vida boa. E ninguém dos servos de Deus teve a vida boa. Você olha para todos os profetas, os apóstolos, os reformadores antes de nós. Todos tiveram uma vida difícil. Por que você vai ser diferente? Se você está com uma vida boa, tem alguma coisa errada. Você não está sendo nem classificado para o exército de Deus. Agora, começou a vir provação, tribulação na sua vida, você consegue enxergar que Deus está falando assim, agora eu vou te moldar para você me servir. E quando a gente começa a entender isso, nós vamos receber as provas com outro espírito. E a gente tem que entender o seguinte, nós temos que preferir morrer fazendo a vontade de Deus do que viver fazendo a vontade do homem. Eu prefiro passar fome fazendo a vontade de Deus do que ter fartura fazendo a vontade do homem. Eu prefiro ser pobre, miserável, fazendo a vontade de Deus, do que ter multidões de alimento, etc., dinheiro, mas fazendo a vontade do homem, porque tudo isso vai queimar. Qual que é a única coisa que todos sabemos que a gente vai levar para o céu? Caráter. E quanto tempo a gente passa aprimorando o caráter? Entendeu? É um trabalho para toda a vida. Então a gente tem que começar assim. Gente, eu preciso melhorar meu caráter para o céu. E Deus não levar alguns para o céu é amor. Porque se ele pegasse, por exemplo, eu há 2 anos atrás e me levasse para o céu, eu ia pedir para voltar. Fala, pai, volta e me destrói. Porque o céu para mim é isso, eu não quero. Onde que eu vou estar num lugar onde não tem fast food, onde não tem filme, onde a música são harpas, violinos e etc. Não, eu gosto do rock, esquece isso. Não, me destrói que aqui eu vou ser infeliz. E pior, na presença de seres santos. Não sei quantos aqui já ficaram do lado ou próximo de um irmão que transmite tanta santidade que você fica até constrangido. Esse irmão que eu fui em Itapeva, que eu passei a madrugada com ele orando, gente, eu estar perto dele que eu choro. Porque é um cara que ele no falar, no agir, no abraço, ele transmite tanta santidade que eu falo, gente, não dá. E você vai falar com ele e fala, Moisés, eu tô tão longe. Aí eu falo, meu irmão. Aí você me desanima. Porque, sabe, pra mim você já tá com o caráter perfeito. Entendeu? Só que esse é o caráter do cristão. Se você chegasse para Enoque 1 hora antes dele ser transladado e falar assim, você está preparado para o céu? Você acha que você está com um caráter bom para ir para o céu? O que você acha que ele ia responder? Não. Jesus? Não. Tenho muito a melhorar. Então, assim, no momento que você acha assim, não, tô bem, tô tranquilo, tem uma coisa errada, sabe? Nós temos que entender qual é a nossa missão aqui. E a pergunta que mais tem hoje nos jovens que causa depressão, ansiedade, etc., é qual o sentido da vida. E é tão fácil nas Escrituras. O porquê que nós estamos aqui? Para vindicar o caráter de Cristo. Agora, como que nós fazemos isso? É aí que a gente tem que estudar muito a palavra de Deus. Porque uns vão ser levados a pregar em tal lugar, outros aqui, outros sobre a reforma de saúde, outros sobre vida no campo. E Deus vai levantando os seus filhos. Só que para isso que a gente precisa fazer? Se preparar. Deus não vai pegar você que saiu do mundo agora e vai te colocar lá em cima. Ele vai te preparando pouco a pouco. Moisés hoje, ele poderia ser considerado o cara de mais status, porque ele foi criado no palácio, PhD, super inteligente. Quando Deus chamou ele, o que ele fez? A primeira coisa. Vai, se você passou de... Mas passou de ovelha, vai lá. E ficou 40 anos. Para quê? Para esquecer tudo que aprendeu no palácio. Paulo também. Paulo ficou 2 anos, se eu não me engano, na escola aprendendo para desaprender do que tinha aprendido com os fariseus. Então, assim, quando você fala, pai, eu quero, fica preparado para a disciplina. E se Deus pedir para você lavar banheiro a vida inteira? Você está preparado? Porque Ele quer te usar ali? E se Deus pedir para você ser carpinteiro, trabalhar no sol ali, trabalhar na agricultura, você está preparado? Porque eu, quando entendi essa verdade, falei, nossa, agora eu quero ser igual o Paulo, né? Pregar e converter todo mundo. Mas se Deus fala assim, mas aí não... Eu quero que você fique só roçando terreno. Será que eu estava preparado para aceitar esse chamado? Porque assim, Noé foi um pregador de sucesso movido pelo Espírito Santo? Foi. Quantas pessoas ele converteu? Mas não foi um pregador movido pelo Espírito Santo? Então assim, você não mede os frutos do seu trabalho com, trouxe tantas pessoas. Mas você mede os frutos do seu trabalho fazendo o que Deus pediu. Então se Deus pede para você largar emprego, largar faculdade, fazer isso, fazer aquilo, você vai fazer. Porque não importa quem disse, não importa o que foi dito, importa quem disse. E se Deus disse, eu vou fazer. Não interessa o que ele perguntou, você obedece porque você o ama.
Aquele que me ama obedece os meus estatutos. Você ama a Deus? Obedece. Não está obedecendo? Não ama. Entende? E a minha oração, o meu pedido especial aqui agora, é que cada um de nós reveja a vida, crie momentos de oração, momentos de estudo da palavra, principalmente de manhã. Aí eu repito aquela frase que eu falei ontem. Aquele que sai do seu quarto sem orar é sugerir que o diabo é bobo, fraco, Deus é irrelevante e você pode cuidar das suas coisas por conta própria. Então é assim, levantou, oração, estudo da palavra, sai para o seu dia blindado. Meio-dia, estuda, ora. À noite, ora também. Porque assim, quanto mais do céu você tem em você, mais fácil de Cristo trabalhar. Então a minha oração aqui agora, o meu pedido é para que cada um reveja a sua vida, entenda o porquê você está aqui, o que Deus quer para você e o quão importante você é para acabar essa guerra que tem no universo celestial. Amém? Então...